Com frequência, solicita-se ao estudante que esteja aprendendo funções polinomiais de primeiro grau que represente o gráfico dessa função. Como, por exemplo, y igual a 2x mais 4. Normalmente, o que esse estudante faz é criar uma tabela de valores em que ele vai escolhendo valores para x e calculando a respectiva imagem. Como farei aqui agora? Imagine x igual a 1. Se o x for igual a 1, a imagem será 2 vezes 1 mais 4, 6. Se o x for igual a 2, a imagem será 8. Se o x for igual a 3, a imagem será 10. Se o x for 4, a imagem será 12. E depois, com essas informações, o estudante marca pontos no plano cartesiano, que você vê aí à sua esquerda, para depois representar, para depois traçar o gráfico da função do primeiro grau. Dessa forma, são marcados os pontos 1 e 6, 2 e 8, 3 e 10 e assim por diante. E com base nesses pontos, o gráfico é traçado, como você pode ver aqui. Entretanto, existe uma forma mais prática de você traçar o gráfico de uma função do primeiro grau. A gente já sabe previamente que o gráfico de uma função de primeiro grau deve ser uma reta. E, de fato, para traçar uma reta, eu só preciso de dois pontos quaisquer dessa reta. Mas, no caso do gráfico da função, há dois pontos que eles são mais fáceis de serem obtidos. Portanto, a minha sugestão na hora de construir o gráfico de uma função de primeiro grau é que você procure especificamente esses dois pontos, o intersecto vertical e o intersecto horizontal. Mas o que são esses intersectos? Eles são justamente os pontos por onde o gráfico, que é uma reta, vai cortar tanto o eixo y quanto o eixo x. Portanto, o que eu estou chamando de intersecto vertical é justamente o ponto em que o gráfico corta o eixo das ordenadas. E o que eu estou chamando de intersecto horizontal é o ponto onde o gráfico corta o eixo das abscissas. E você vai ver agora que é muito simples encontrar esses pontos. Para encontrar o intersecto vertical, basta eu me dar conta de que qualquer ponto marcado sobre o eixo y tem a coordenada x igual a 0. Assim, para encontrar o intersecto vertical, basta fazer x igual a 0. Se a gente fizer x igual a 0, a gente descobre que o y é igual a 4. Portanto, esse é justamente o intersecto vertical, o ponto 0 e 4. De maneira análoga, para encontrar o intersecto horizontal, basta eu me dar conta de que qualquer ponto assinalado sobre o eixo das abscissas tem sempre y igual a 0. Assim, basta fazer y igual a 0, que a gente obtém uma pequena equação a ser resolvida, que me leva à conclusão de que o x tem que ser igual a menos 2. Portanto, o intersecto horizontal é o ponto cujas coordenadas são menos 2 e 0. E com esses dois pontos, eu fico à vontade para traçar o gráfico da função y igual a 2x mais 4. Talvez você já tenha escutado alguma referência a esses pontos, mas com o nome de intercepto, com P. Termo do qual eu discordo porque, em língua portuguesa, o verbo interceptar, com P, significa interromper, ao passo que o verbo intersectar, com C, significa cortar. E é justamente isso que o gráfico faz sobre os dois eixos, tanto o eixo x quanto o eixo y. O nosso gráfico, ele corta e não intercepta, ele não interrompe.
ninguém interrompe ninguém aqui, eles se cruzam, eles se cortam, portanto eu acho que o termo intersecto é o mais adequado. Vamos então agora tentar aplicar essa ideia para uma nova função. Suponhamos y igual a 3x menos 12. A primeira coisa que eu vou fazer é pensar no x igual a 0. Automaticamente eu terei y igual a menos 12. Então aqui eu já tenho o intersecto vertical no ponto 0 e menos 12. E em seguida eu vou fazer y igual a 0. Portanto, 3x menos 12 tem que dar 0. A consequência é que o x tem que valer 4. Dessa forma, eu tenho o intersecto horizontal no ponto de coordenadas 4 e 0. E aqui está o gráfico da função y igual a 3x menos 12. Vamos aplicar essa ideia em mais um exemplo, só que agora numa função de primeiro grau decrescente. Vai funcionar rigorosamente da mesma forma. Vamos fazer x igual a 0, isso me dá automaticamente y igual a 6, e em seguida vamos fazer y igual a 0. Portanto, menos 2x mais 6 tem que valer 0, o que me leva à conclusão de que o x tem que valer 3. Portanto, um dos pontos, o intersecto vertical, é 0 com 6, está ele marcado aqui, e o outro é 3 com 0. Está ele marcado aqui. Com esses dois pontos, eu já tenho o suficiente para traçar a reta que representa a função y igual a menos 2x mais 6. Naturalmente, todos esses meus exemplos estão considerando que o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais. Vamos finalizar esse vídeo com um exemplo meio estranho, em que o meu coeficiente independente, o b, vale 0. O que eu devo fazer, então? Rigorosamente a mesma coisa. Aplico x igual a 0, automaticamente descubro que o y é 0. Mas se eu fizer y igual a 0, eu vou descobrir que x é igual a 0. Então, na verdade, eu não precisava ter feito o segundo teste. Por quê? Quando no primeiro teste eu encontrei 0 e 0, eu já estou encontrando simultaneamente o intersecto horizontal e o intersecto vertical. E aí, infelizmente, em vez de ter dois pontos, eu tenho apenas um. Acontece que tendo apenas um ponto, eu não consigo traçar direito a reta que vai representar o gráfico da minha função. Então, a minha sugestão é, em casos como esse, você acrescenta uma tentativa extra, que eu costumo fazer com x igual a 1. Nesse caso, você vai descobrir que o y tem que ser 7. Marque agora o ponto de coordenadas 1 e 7. E pronto, você já tem dois pontos que são o suficiente para você traçar o gráfico da função y igual a 7x. Que, como você vê, é uma reta que passa pelo ponto 0, 0 e passa pelo ponto 1 e 7.